Quantos estão felizes nesta manhã? Dê um sorriso de novo aí para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos querem morrer aqui? Ninguém levanta a mão, né? Quando você fala que quer morrer, quantos querem morrer hoje? Ninguém quer morrer. A mensagem que eu trago para a igreja nesta manhã é o homem que decidiu morrer. Eu vou explicar para você e você vai ser edificado. Eu tenho certeza que no final dessa mensagem você vai falar: eu também quero morrer. Calma, não peca, irmão. Espera a mensagem primeiro. Não critica antes da mensagem. Está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. O tema dessa mensagem é o homem que decidiu morrer. E nós vamos ler a palavra do Senhor, amém? Conforme você for achando, vá se colocando em pé, em reverência à palavra de Deus. Se estiver alguém do seu lado com dificuldade, ajude-o. Se você está sem Bíblia, pegue uma carona com alguém com Bíblia. Acharam, amados? Sim ou não? Vamos todos nos colocar em pé então, porque tem gente sentada tão cansados. Vamos lá, crentes, vamos ficar em pé, irmãos. Quando entra um juiz num tribunal, todo mundo é obrigado a ficar em pé. Pode até estar com a perna engessada, tem que ficar em pé, né? Joga até a muleta e sai andando, até um milagre acontece no tribunal, com medo de ir para a cadeia, porque é autoridade. Na igreja é assim também, amém? Quem não achou aí, peça ajuda a alguém, algum irmão perto de você. Diz assim o texto de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama porque estava dormindo e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, aonde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para sua casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia e amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Amém, queridos? Podem vos assentar em nome de Jesus. Deixe-me convidar você nessa manhã a refletir comigo algo que Deus colocou no meu coração. Uma das grandes revelações da palavra de Deus, mencionada pela lei da hermenêutica bíblica, são textos fracionados. O que são textos fracionados? São textos que se mostram na narrativa bíblica
de forma fracionada, pequenos pedaços de texto, para demonstrar um grande acontecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, antes de eu entrar no contexto bíblico. Adão e Eva. O texto de Gênesis diz que a serpente chegou para Eva e disse: acaso Deus não mandou que você pode comer toda a fruta do jardim? O texto não iniciou-se assim, é um texto fracionado. A grande verdade é que a Eva já era amiga da serpente, amiga do diabo há muito tempo. O texto só se apresentou nesse pedaço, nesse trecho, para que nós pudéssemos entender o contexto. Como é que eu sei que ela era amiga do diabo? Porque a maldição de Deus para a mulher e para a serpente foi assim: porém inimizade entre você e a serpente. E inimizade só pode haver quando outrora houve amizade. Então é um texto fracionado. Aqui nós lemos um texto sobre a vida de Urias. Urias era um homem sisudo. Urias era um homem grotesco. Era um homem alto, forte, feio, de voz grossa, porque ele era um soldado da guarda de Davi. Os soldados deveriam ter uma aparência bruta, porque eles iam para a guerra. E não é como hoje, que a guerra é feita através de inteligência, através de satélites, de internet. Não, naquela época eles iam para o corpo a corpo. E os bons soldados de linha de frente, a elite dos exércitos, eram homens sisudos, grotescos. E eu encontro na narrativa bíblica um homem chamado Urias, da guarda real de Davi, casado com uma linda mulher chamada Batseba. Esse homem um certo dia se cruzou ou encontrou-se com essa mulher em Jerusalém e se apaixonou por ela. Ela, por sua vez, era uma moça nova, que tinha por ícone casar com um soldado da guarda real. Eu fico imaginando Urias voltando de uma das batalhas, vestido de soldado, passando pela cidade, e era comum que os exércitos, quando venciam as batalhas, eram ovacionados pela cidade. Eles entravam em Jerusalém com uma entrada triunfal, e as pessoas jogavam flores e gritavam, e era uma festa. Eu imagino Urias entrando num desses dias, e no meio da multidão os seus olhos cruzaram com o olhar de Batseba, e o coração dele se tomou de paixão e de amor por aquela mulher, e o coração daquela mulher se apaixonou por aquele herói de guerra. Eu posso ver Urias um dia chegando em Jerusalém, escondendo no escudo um ramalhete de flores, porque não era bem visto que um homem de guerra andasse com flores nas mãos. E chegando para Batseba, entregando para ela a maior expressão que ele podia ter do amor dele por ela, um simples ramalhete de flor. Entenda uma coisa, meu amado, ele não era um poeta, não, ele não sabia fazer poesias. Urias não era um homem sensível, Urias não chorava. Urias não era um homem que fazia cantigas de amor, Urias não sabia levar a esposa numa noite de luar, Urias era um homem grotesco. Mas dentro do seu coração de guerreiro, ele amava aquela mulher, como talvez nenhum outro homem jamais amou aquela mulher. Ele era um homem fiel, um homem que a todo custo guardaria a honra da sua família. Mas os tempos foram passando, e os tempos foram trazendo uma dificuldade muito grande: a sedução. O mundo trouxe sedução na casa de Urias. É bem verdade que o palácio era o centro de Jerusalém. Ao redor do palácio existia a casa da guarda. No deserto é muito difícil ter água em todas as casas, então eles tinham casas de banho. As casas de banho eram lugares onde cisternas geravam água e canalizavam para grandes pias onde os soldados e suas famílias tomavam banho. Numa das tardes, Batseba foi tomar banho ali, e Davi a viu pela primeira vez. O texto fracionado que nós lemos, diz o texto: na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O inverno era a época mais terrível de Jerusalém. O inverno era a época que os reis se guardavam, porque era uma época que não tinha provisões, não tinha alimento, era difícil ter a provisão para os cavalos de guerra. Então eles se guardavam no inverno, e assim que entrava a primavera, eles saíam para a guerra. Mas nesta primavera, Davi resolveu não ir. Ele estava vindo de uma sucessão de vitórias. Davi tinha 50 anos de idade nesta época, ele tinha 12 anos de reinado nesta época, ele tinha conquistado os reinos, ele tinha unificado as 12 tribos, ele tinha ganhado os jebuseus, que era o povo mais feroz, sanguinário, violento que havia na terra. Ele tinha chegado à capital dos jebuseus, Jebus, e trazido paz a Jebus. E aí Jebus se chamou de Jebus de paz, Jebus Shalom, que virou Jerusalém, que virou a cidade santa de Jerusalém. Era o pico do reinado
reinado de Davi, após uma grande bênção, ele relaxou, ele achou que tinha conseguido chegar no limite de vitórias, de bênçãos, e ele decidiu numa primavera não ir para a guerra. Entenda uma coisa, meu amado, minha amada, nesta manhã de Santa Ceia, aqui na Catedral da Bênção em Salvador, não relaxe na vida espiritual, não relaxe na presença do Senhor, continue orando mais, continue lendo a Bíblia mais, continue vindo à igreja mais, não relaxe, não baixe a guarda, soldado